Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fabiana Cambricoli, sou jornalista e repórter de saúde do Estadão. Estou muito feliz de estar aqui hoje em mais um congresso Todos Juntos contra o Câncer. Hoje, para moderar um painel promovido pela Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica, que é a Abrafarma, Interfarma, desculpa, de um tema super importante, sobre as desigualdades no acesso a tratamentos oncológicos inovadores e quais os caminhos que a gente pode seguir para superar esse problema, né? A gente sabe que, infelizmente, os prazos, né, e os processos de avaliação, incorporação e disponibilização de tratamentos médicos inovadores, em especial para pacientes com câncer, é muito demorado no Brasil. E, mesmo depois de superados os prazos legais, às vezes o paciente não tem acesso aos medicamentos. Então, a ideia do painel de hoje é a gente discutir justamente quais são essas barreiras que impedem que a descoberta científica se traduza, né, em acesso efetivo para os pacientes de medicações inovadoras. Por que o processo no Brasil é tão demorado, contando lá desde a aprovação da Anvisa, a análise da Conitec, até a disponibilização efetiva do medicamento? E, mais importante, quais são os caminhos que a gente pode seguir, quais são as iniciativas que a gente pode seguir para superar esse problema, né? E nessa linha a gente vai falar sobre a importância do advocacy em saúde, da associação de pacientes, qual é o papel disso para a gente conseguir ter um acesso mais igualitário a essas terapias no Brasil. Então, para compartilhar dados, experiências e possíveis soluções, né, eu gostaria de chamar aqui ao palco para integrar o painel a Elaine Capucho, ela é diretora de acesso da Interfarma. Doutora Marisa Madi, diretora executiva da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC. A Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. Dr. Pedro Luiz Uzon, oncologista do Einstein Hospital Israelita com foco em medicina de precisão. E o Dr. Roger Miak, médico e diretor de acesso e relações governamentais na Bristol Myers Squibb. Tudo bem. Bom, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Acho que a gente vai ter uma discussão super rica agora. Então, o formato aqui, a gente vai fazer breves apresentações com estudos e dados, cases, que acho que são super importantes para a gente entender essa questão da dificuldade de acesso a tratamentos inovadores. Então, para começar, queria convidar a Elaine. Ela vai fazer uma apresentação de dois estudos super interessantes da Interfarma, um sobre os tempos de acesso a medicamentos no Brasil, que contam, né, as várias etapas, desde a aprovação da Anvisa até a disponibilização efetiva para o paciente, e outro sobre os desafios e gargalos na atuação da Conitec. Então, fica à vontade. Obrigada, Fabiana. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde aos componentes da mesa. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui e agradecer ao movimento pela oportunidade de trazermos esse debate tão importante para a sociedade. De nada adianta debatermos novas tecnologias se elas não chegarem até os pacientes. É isso que importa, né? E eu imagino que vocês já ao longo desse evento vêm discutindo isso em vários momentos da mesa, né? Então, nós, da Interfarma, vamos trazer aqui vários insights importantes que não surgem do nada, né? Surgem de estudos. E estudos são super importantes para que a gente tenha dados concretos, qualifique a discussão junto aos órgãos, junto às entidades. E é importante dizer, né, que a indústria farmacêutica e a Interfarma, como uma associação que congrega essas indústrias, ela representa também parte da sociedade.
Então, estamos num movimento realmente todos juntos contra o câncer, né? Porque nós também somos parte do controle social previsto na Constituição. Então, juntos todos podemos pensar num sistema que seja, de fato, equitativo, né? Então, vou fazer aqui uma breve declaração de conflito de interesse. Eu estou como diretora de acesso ao mercado da Interfarma, né, que é essa entidade, eu vou mostrar um pouquinho mais. Mas sou mãe de 2 meninas e eu tenho um conflito enorme, que eu sou irmã de uma paciente oncológica que foi tratada exclusivamente no SUS. E se ela não morasse no Espírito Santo, talvez ela não estivesse hoje curada. Porque lá, com 2 dias depois de diagnóstico, ela começou a quimioterapia. Mas a gente sabe que não é a realidade de qualquer estado. Assim como lá, ela precisou fazer a cirurgia de mastectomia particular para adiantar a vida dela, assim como vários exames. Enquanto que em outros estados, como Goiás, por exemplo, o acesso é mais fácil a essa cirurgia. Então, quando a gente fala de acesso, nós estamos falando de toda essa jornada do paciente, é o que a gente vai debater aqui. Também sou pesquisadora no tema e atuante há muitos anos, então, nós como cidadãos, né, queremos acesso, é um direito nosso, né? E, mais uma vez, colocando que eu estou aqui representando a Interfarma, mas nós estamos comprometidos com os rigorosos padrões de compliance, de ética, de transparência, e é isso que a gente vem mostrar aqui, representando, né, nesses 35 anos de existência, e aqui também está o nosso presidente, Renato Porto, presidente executivo, também temos aqui nossos CEOs de empresas e vários representantes, né, são essas 42 membros que a Interfarma representa. Bom, vamos falar desses estudos, né? Que estudos são esses? Que gaps foram encontrados? Eu não estou rodando para lá e para cá para não ficar de costas para vocês. É que eu não gosto de ficar no púlpito. Bom, existe um trajeto, e esse trajeto primeiro tem que registrar na Anvisa, certo? Depois tem que ter um preço, e aí vai para a CMED, né? Que é a Câmara de Medicamentos, que a Secretaria Executiva é exercida pela Anvisa, mas tem ministérios ali para tomar essas decisões. Depois, a gente tem, no acesso público, a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E ela tem processos também definidos por lei, que alterou a Lei 8080, a lei do SUS, né? Depois, incorporou. Quem aqui já comemorou quando saiu um DOU falando que incorporou? E na sequência, você viu o medicamento chegar? Muitas vezes não. Só que muitas vezes a gente fala isso, porque todo mundo tem essa experiência, várias pessoas têm essa experiência, vários pacientes têm essa experiência. Mas que tempos são esses? É isso que o estudo da Interfarma veio trazer. E é muito importante dizer que é uma entrega muito robusta e que vem provocando uma onda aí de mudanças e de debates qualificados para justamente fazer esse acesso chegar. Bom, o PCDT, ele pode trazer, né, então, que quando a gente fala do PCDT, o protocolo clínico, e que agora para oncologia também é PCDT, a gente discutia diferença de diretriz para PCDT, né, que era, enfim, agora é PCDT. Cadê o PCDT? Né? Onde está o medicamento nele? E às vezes o medicamento está, mas não chegou até a prateleira. Também trouxemos esses dados para vocês verem. E por fim, o efetivo acesso. Comprou? Chegou até o paciente? Às vezes até compra, mas lá no PCDT tem um exame X que os hospitais não foram preparados para oferecer. E aí o paciente não tem acesso. Então, a gente precisa olhar para o ecossistema de saúde como um todo, né? A indústria, a Interfarma, não tem só o interesse de vender, como muitos dizem. Muito pelo contrário. O acesso, de fato, se dá quando toda essa jornada acontece. Quando, de fato, tem acesso à fisioterapia, né? ao psicólogo, a equipe multidisciplinar na oncologia é fundamental. Né? Então, nenhum tratamento se dá só com tecnologia, mas se a tecnologia não chegar, a gente sabe que na oncologia, tempo é vida. Né? Então, que tempos são esses? O tempo médio de registro entre preço, né, entre o registro e receber o preço,
que é necessário para que o produto seja comercializado foi esse aqui, né, segundo o estudo que a IQVIA realizou, né, a pedido da Interpharma, em parceria com a Interpharma. Então, nós estamos vendo aqui que já existe aí algum tempo que, quando a gente fala em meses, em processos burocráticos, né, do público, às vezes a gente fala que, poxa, foi rápido. Mas fala para um paciente oncológico esse tempo aqui. É completamente diferente. Né? Bom, quando falamos dos tempos da decisão da Conitec, normalmente ela fica dentro do prazo. Mas que prazo é esse? O prazo legal é de 180 dias prorrogáveis por mais 90. E ela tem usado a prorrogação sempre como estou dentro do prazo legal. Prorrogação deveria ser exceção e não a regra. E ainda assim, a gente tem aqui vários pontos, né, mostrando que passa desse prazo que a gente tem como um prazo legal. E o que estamos fazendo para isso? Né? Mas mostrando essas informações é que a gente consegue um diálogo. E falar, olha, como podemos... A gente não tem só que cobrar, mas propor coisas, e a gente vai fazer esse debate aqui. O tempo médio, ok, incorporou, que é o que eu falei, né? Comemoramos, está lá no DOU, esse governo, qualquer outro governo, vai comemorar, porque incorporou, né? O paciente vai ter acesso. E aí, quando a gente fala do PCDT, nós temos tempos também, olha, em média, de espera de 22 meses, quando a disponibilização, por lei, deveria ser de 180 dias. E na falta de uma lei, veio a Política Nacional do Câncer, não veio? E reforça esses 180 dias. E a gente continua não tendo acesso. Por quê? Porque quando chega aqui na discussão do PCDT, de novo para. Né? E aí a gente sabe que muitas vezes também os atores da sociedade, por isso tão importante estar num evento como esse, para falar o quanto todos nós somos importantes para mover essa locomotiva em prol do acesso efetivo ao tratamento. Né? Quando a gente, enfim, vai avaliar o acesso, ou seja, comprou o medicamento, né? A gente tem aqui o impacto nas vendas, a gente vê que é uma média de 15 meses entre o PCDT acontecer e a compra. Então, a gente está comemorando que o PCDT, também a gente comemora, né? Quando o PCDT é publicado, né, doutoras? Opa, saiu o PCDT. Mas e aí, eu posso prescrever? A sociedade médica tem que estar aqui, por isso que está aqui nessa mesa também. Porque eu posso prescrever? Está ali. Então, há um dilema ético e até muitos médicos falam, gente, eu sofro porque aquele paciente precisaria dessa tecnologia, mas eu não tenho como fazer, não compramos. Não temos, não chegou para mim. E aqui, né, a gente falando aqui, quando a gente não vê, né, impacto desse acesso efetivo, a média sobe para 26 meses. Então, estamos falando de dados muito importantes que nós já apresentamos para o Ministério da Saúde. Então, a Interpharma se preocupou em levar, né, e todo o processo também foi conduzido com especialistas, com gente que trabalhou na Conitec, que contribui até hoje com o Núcleo de Avaliação de Tecnologias, enfim, um documento que vocês veem aqui, né, e esse aqui, olhando para esses tempos que os senhores receberam aí, e também vão poder acessar e compartilhar, né? Porque tempo é vida. Então, por favor, escaneiem o QR Code, espalhem esse estudo, não pode ficar só entre a gente. A sociedade tem que conhecer, todo mundo tem que conhecer esses resultados, que são resultados da nossa sociedade, né? E que a gente precisa olhar para eles, qualificar o debate e propor soluções. Não adianta só também ficar aqui reclamando, né? Eu falo, não adianta ir para o corredor reclamar se a gente não fizer a nossa parte. Bom, então, para a gente ir para a finalização, quando a gente olha para o demorômetro do acesso, né, e das tecnologias todas submetidas à Conitec, a gente chega na dispensação, de fato, a 139, quando a gente fala de decisões entre medicamentos incorporados e dispensados. Olha isso, gente. Estamos falando de uma coisa que é restringir acesso, ou seja, o processo, de fato,
não está dando certo pelo que a gente está vendo, né? E aí, quando a gente olha em oncologia, estamos falando, então, de 44% dos medicamentos que não estão chegando, né, ao paciente. Então, além disso, a gente fez um estudo para a Conitec, então, olhando para esses prazos, porque muita coisa está ali, está amarrada ali, foram mapeados vários gargalos em várias etapas. Esse estudo está aí também, então a gente não vai ficar entrando em detalhe, mas as coisas são simples. Semana passada, na reunião, não é, doutor Renato, com o DGITS, elas falaram, nossa, mas tem coisas muito simples aqui. E a gente falou, pois é, mas esse simples pode ajudar muito, é por isso que a gente veio aqui, né, com o mínimo viável para a gente fazer mudanças e propor mesmo. A gente sabe que tem coisas que são muito complexas e que vão levar, né, um longo prazo, mas se a gente conseguir resolver esses de curto prazo, a gente vai conseguir melhorar muito. Então, apresentamos, e aí eu vou falar mais sobre esse mapão que vocês têm aí dentro do documento, soluções, propostas de melhoria. Então, a gente não vem só com o problema diagnosticado, mas também nós levamos propostas de melhoria que possam ser viáveis também dentro dos processos. E a gente ainda vai ter oportunidade de debater, por isso eu agradeço. Sigam as redes sociais da Interpharma e muito obrigada. Obrigada, Elaine. Agora vou convidar a Luciana a apresentar também um estudo super importante que a gente vai ver que não tem uma diferença de acesso só entre o sistema público e o privado. Dentro do sistema público, a gente tem diferentes realidades também, né? Então, fica à vontade, Luciana. Obrigada, Fabi. Obrigada, Interpharma, pelo convite. Enorme prazer estar aqui com vocês. Vou ficar no púlpito, tá, Elaine? Ficar aqui, então, para conversar com vocês um pouquinho. Bom, estou aqui na mesa como convidada da Interpharma para falar com vocês, falando um pouquinho do Oncoguia, né, gente? Somos a Associação Brasileira de Defesa do Paciente com Câncer, e eu acho que o que tem de importante, né, é o nosso trabalho de ampliar o acesso à informação de qualidade, né, garantir que esse paciente não enfrente esse momento de suas vidas sozinho, sem orientação e sem apoio. A gente trabalha sempre, né, engajando e trabalhando em parceria com todos os diferentes atores do cenário e sempre batalhando para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, garantir uma oncologia que seja sustentável, efetiva e justa, né? Então, falando aqui um pouquinho do nosso trabalho, e acho que eu gosto sempre de falar, né, gente, a gente está aqui nesse congresso porque a oncologia mudou, porque o cenário do câncer a gente pode, sem dúvida nenhuma, falar de uma outra realidade. Então, a gente sabe, né, o doutor Pedro vai falar disso, né, diagnosticar e tratar cada vez melhor, a gente sabe como fazer diagnóstico precoce, e o que tem de mais importante, né, assim, além de curar, hoje a gente consegue oferecer tempo de vida com qualidade de vida para os pacientes, mesmo para aqueles que descobrem numa fase avançada, que é a nossa foto, é a nossa realidade hoje brasileira. Então, 700 mil novos casos de câncer por ano, mais da metade ainda descobre nas fases avançadas ou metastáticas. Isso a gente não pode esquecer. A gente quer mudar isso, mas essa é a nossa realidade hoje. E, apesar disso, né, quando a gente fala dessas boas notícias, a gente ainda enfrenta um cenário de muita falta de equidade, né, e de muitas tecnologias. Né? Então, se diante do câncer tratar é a prioridade, né, é isso que, se a gente perguntar para qualquer paciente diante do câncer o que ele precisa, ele quer ter acesso a tratamento. Né, rápido e que seja o mais efetivo possível. E a gente vive esse cenário, então, também de uma tecnologia que, apesar de incorporada, não chega para o paciente. A gente foi olhar para isso, né, a gente foi mergulhar nessa questão, né, de fato, né, da tecnologia que foi incorporada, ela está disponível para o paciente ou não? E, mesmo dentro do SUS, qual é a realidade que a gente hoje vive olhando o processo, essas novas tecnologias? Então, há 8 anos atrás, nós fizemos esse estudo,
que se chama Meu SUS é Diferente do Seu SUS, e a gente resolveu, né, o ano passado, então, olhar de novo para essa realidade, fomos de novo investigar, perguntamos, então, para os hospitais, né, para os CACONs, de que forma que eles tratam os 5 tipos de câncer que estão mencionados aqui. A gente recebeu, então, 64 respostas, e esse novo estudo nosso é em cima destes dados, tá? Então, a gente comparou, né? O nosso comitê científico decidiu que, dessa vez, a comparação ia ser com a DDT do Ministério, com a lista de medicamentos essenciais da OMS e com o score da ESMO, né, que é esse score aí hoje, inclusive, utilizado pelo índice da SBOC. Né? A gente recebeu protocolos de mama, né, então 42 de mama, 41 de próstata, de pulmão, de colo retal e de melanoma. Esses são os números, então, e eu começo a contar aqui para vocês um pouco das conclusões. Né? Então, 69% dos hospitais não enviaram, né, os protocolos para os 5 tipos de câncer, né, ou enviaram apenas um ou alguns deles. Então, ainda um desafio muito grande, né? Acho que tanto de transparência quanto... Será que, de fato, existe, né, uma organização interna com relação à forma como esses pacientes são tratados? Né? Nenhum hospital informou que oferta todas as opções disponíveis nas 3 listas usadas como referência, e nenhuma das DDTs é respeitada 100% dos protocolos analisados. Né? Então, isso também aqui já começa trazendo coisas importantes. Gente, dos medicamentos, né, incorporados, né, aqueles que são menos incorporados ou não oferecidos, né, aqui a foto é, por incrível que pareça, né, a grande maioria é para paciente que tem a doença nas fases avançadas ou para alguma mutação específica, e são medicamentos que a Conitec já incorporou. Né? Então, não são oferecidos e já existe o sim da Conitec. Né? Então, a gente tem aqui um ponto importante. Gente, assim, conclusões. Né? Então, o cenário atual, fica claro, né, que a gente está falando aqui de falhas estruturais históricas na política da oncologia. Né? Essas falhas a gente já conhece há muito tempo. Né? O Tiago fala muito isso. Né? Assim, a gente está o tempo inteiro lidando com o efeito em vez de cuidar da causa. Todo mundo sabe o que acontece aqui. Né? Essa questão estrutural importante do quanto as nossas políticas, até esse momento, não têm sido suficientes para a gente sanar todos esses gargalos. Claro que a gente vai ter que trabalhar muito para rever, além do processo de decisão de incorporação, porque a gente tem lei dos 30, a gente tem lei dos 60, a gente precisa garantir que, de fato, os tratamentos incorporados pela Conitec estejam acessíveis. A gente também tem que falar de acesso à equipe multi, a gente tem que falar de acesso a cuidados paliativos. Então, tem tudo isso hoje, inclusive garantido na política nacional, como a Elaine falou, que também ainda não saiu do papel. Acho que essa é uma dor nossa, né, gente? Apesar das leis chegarem, a gente ainda segue com um trabalho muito intenso depois para que as leis saiam do papel. Assim, tem essa lista, né? Acho que você já trouxe super bem aqui ao documento da Conitec, mas a gente está falando de medicamentos que tiveram o sim da Conitec há 11 anos. E no nosso estudo, a gente mostra que o acesso é muito inequal, né? Com falta de equidade, agora fugiu minha palavra, né? Não está igual para todo mundo. E a gente tem esse desafio, então, da lista que não sai do papel. Né? Então, acho que a gente tem um desafio importante aqui. Pela segunda vez, a gente constata que o tipo de câncer que você tem e o CEP onde você mora ainda está definindo, né, quem vive e quem não vive. Né? E sim, né, o nosso SUS continua diferente do seu SUS. Então, como a Elaine disse, né, acho que a gente tem gargalos importantes, diferenças importantes entre a saúde suplementar e o SUS, mas há ainda essa falta de equidade muito generalizada dentro do SUS, que tem, sem dúvida nenhuma, uma raiz importante aí, que nasce nessa questão de, apesar do medicamento estar incorporado, ele não beneficia quem tem que se beneficiar. Que a gente consiga, gente, garantir que o que importa para o paciente seja, de fato,
acessível. E aqui eu estou falando, né, sem dúvida nenhuma, de tratamento efetivo, de cuidado personalizado, de acesso à equipe multi, né, e o que o paciente pede muito, né, de olho no olho e presença, que a gente consiga falar cada vez mais disso. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Esses dados são super importantes e tristes ao mesmo tempo, né? A gente vê essa desigualdade. Mas eu acho que é interessante também a gente saber entender melhor como que isso acontece na prática, né? Casos específicos de como que isso se deu e quais foram as forças que atuaram contra e a favor desse processo de incorporação. Então, eu vou pedir para o Dr. Pedro, primeiro e depois o Dr. Roger, apresentarem exemplos de 2 medicações que são inovadoras para alguns tipos de câncer e que não estão totalmente, enfrentaram dificuldades, né, no processo de incorporação e ainda não estão totalmente disponíveis. Então, por favor, Dr. Pedro, fique à vontade. Obrigado, vou passar aqui. Bom, então, meu nome é Pedro, sou oncologista do Einstein Hospital Israelita e a gente tem uma frente, né, para acesso no Brasil que chama NATJUS, né? Não sei se todo mundo conhece. O NATJUS, então, são órgãos, tem regionais e nacional, que oferecem serviço de apoio judiciário na interpretação, né, e na análise técnica de notas de judicialização, tá? Então, a nossa ideia foi a gente levantar o acesso a um dos medicamentos que mais tem indicação hoje em dia na frente como imunoterapia, que é o pembrolizumab. A gente pegou, então, e levantou 1.280 notas técnicas emitidas pelo NATJUS Nacional em apoio à judicialização de pacientes do SUS. Então, são pacientes que não têm acesso ao pembrolizumab. O médico que atendeu esses doentes, então, ele foi atrás desse medicamento para o paciente e fez uma ordem judicial e subiu para o NATJUS e emitiu uma nota técnica a favor ou desfavorável, ou seja, dando apoio ao judiciário na interpretação da decisão. Lembrar que o judiciário ele acata 70% a 80% das notas técnicas do NATJUS, seja regional ou nacional. Esse é nacional. Então, olha que interessante, né? A gente vê que a gente tem uma amostra bem boa do Brasil inteiro, né? São 1.288 notas. E algumas coisas chamam a atenção. O médico do SUS, que realiza as notas, na maioria das vezes ele se baseia em guidelines nacionais ou internacionais. Então, 70% a 80% das notas seguem aprovações, por exemplo, do FDA, da China, né, que é o CDFA, Anvisa ou Europa, que é EMA, né? Muitos desses pacientes eram a primeira linha de tratamento sistêmico metastático e 40% das notas é melanoma, né? Então, que interessante, a única aprovação de pembrolizumab no país foi em 2020, pela Conitec, foi para melanoma. Então, os pacientes, apesar de você ter aprovação favorável, eles não têm acesso. Isso aqui é um sinal indireto de que, mesmo você tendo Conitec favorável, ao redor de 40% não tem acesso e é melanoma. Então, o fato, talvez, de você ter ou não Conitec favorável é meio que indifere, né, para o sentido de receber a droga na ponta, tá? Uma outra coisa interessante, veja que as indicações depois de melanoma, como pulmão e outras indicações como mama, precisam de PDL1. E apenas 14% das notas técnicas o médico do SUS pediu PDL1. Ou seja, isso mostra que os médicos também do sistema público eles não têm tanta capacidade técnica de desenvolver um bom relatório médico completo para fazer o paciente receber o medicamento na ponta. Isso provavelmente traz para a gente também alguma questão em relação à capacidade de acesso à informação que a gente tem no país. A minha impressão é que, lógico, a indústria farmacêutica hoje em dia talvez seja o grupo que mais trabalha educação médica continuada no nosso país, né? Com certeza, comparado a hospitais e planos ou de privado ou de saúde, ou então alguns órgãos regulatórios, o que trabalha educação médica continuada, indicação de remédios, testes de biomarcadores é a indústria. Então, se você não tem tanta atividade dessas aulas e treinamento no SUS, obviamente o medicamento não está disponível, então a gente vai ter uma capacidade limitada de desenvolvimento ou de atuação desses profissionais, né? Isso é interessante. Uma outra coisa que a gente viu é que a maioria das rejeições, ou seja, das análises técnicas desfavoráveis, foi por falta de exames ou então o teste, né, que foi feito foi de modo incompleto, ou seja, não tem uma ressonância, não tem um relatório adequado ou um biomarcador. De novo, mostrando de modo indireto que precisa mais de treinamento, né, dos médicos nessa posição.
30% das notas que a gente deu favorável foram relacionadas à Anvisa e 30% Conitec. Então, a gente segue muitas indicações, 30% não tem Conitec, né? Dando a brecha da questão de não ter sido analisado pela Conitec, e que a minha impressão é por isso que agora o órgão começa a avaliar indicações sem ser provocado, tá? Porque aí se ele vai analisar quando ele não foi provocado, vai dar desfavorável, e aí com a súmula 61 ele vai negar. Então, ele vai começar a ampliar um pouco para poder bloquear essas indicações baseadas na Anvisa. Essa é a minha impressão da ideia que deve acontecer. E aqui, como a gente vê, então, do uso da solicitação de PDL1 pelo médico da ponta, na atenção do SUS, né, as maiores indicações que eles fazem PDL1 é para pulmão, né, mas mesmo assim você vê que os pacientes, a quantidade de pacientes que tinha que ser testada é muito maior do que eles testaram realmente. Então, aí ele recebe desfavorável pelo fato de não ter feito o biomarcador. Então, são questões interessantes, importantes. A gente vê que 1/3 vai receber desfavorável e não vai ter acesso, e dos outros 2/3, a maioria tem a aprovação da Anvisa e FDA, ou EMA, mas não tem a avaliação da Conitec, abrindo brecha também para ele ser desfavorável no final e não receber o medicamento. Então, isso aqui é só pembrolizumab, 1.288 notas, mas imagina todas as medicinas de precisão, tudo baseado em medicina de precisão, e a gente fala de ALK ou EGFR, deve ser muito pior, porque você vai ter que fazer o teste genômico. Então, aí vai ser muito difícil o médico conseguir acesso, até porque esses testes, a maioria deles são dados de graça, né? Então, o médico nem está pedindo o teste, né? Essa questão, ele nem sabe que tem que ser feito, ou ele acha que vai ser muito difícil pedir para fazer. Então, a gente deixa para discussão depois, eu vou deixar como que a gente vai melhorar o acesso, tendo tantas barreiras em relação aos remédios aqui, mesmo tendo aprovação, vai ter que entrar com liminar, e mesmo assim talvez não consiga. E as novas tecnologias que estão vindo, a meu ver, aqui uma coisa interessante, o fato de você dar desfavorável, eu como médico, por exemplo, se eu tenho um paciente com câncer de esôfago, por exemplo, se deu desfavorável para pembrolizumab e nivolumab, o médico vai prescrever toripalimab, vai prescrever tislelizumab. O médico não vai deixar de dar um remédio A, B ou C pelo fato de ter Conitec desfavorável ou ROL desfavorável, porque a inovação ela não para. Então, sempre vai ter um remédio novo com a mesma indicação e ele vai dar o outro remédio. Então, sempre vai ficar essa correria tentando dar desfavorável ou o ROL ou a Conitec, e o médico ele sempre vai prescrever um remédio novo. Então, bloquear pontualmente um remédio A, B ou C nessa análise e outras que vão vir, mostra que não vai bloquear nada, porque o médico ele vai continuar prescrevendo o novo remédio que vem, porque sempre nova tecnologia vai vir, né? Então, como que a gente vai dar esse suporte para os médicos, né? E também como que a gente vai treinar o sistema público para o médico da ponta saber exatamente qual a indicação e como fazer o seu paciente receber o medicamento, seja por ordem judicial ou não. Então, é isso que eu queria trazer aqui. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Doutor Roger, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer, né, ao convite que foi feito a Bristol pela Interpharma para compartilhar um case real, né? Acho que nós vamos pensar daqueles gráficos todos que a Elaine mostrou, um case real, que faz parte daquele conjunto de informações que a Elaine apresentou. Queria também parabenizar, agradecer também ao TJCC pela organização desse mais um congresso de muito sucesso. Bom, vamos ver se vai funcionar. Isso mesmo. Deixa eu só voltar um aqui que tem meu conflito de interesse. Então, o meu nome é Roger, eu sou médico de formação, sou médico pediatra, sou pai de 2 filhos e sou atualmente diretor de acesso e relações institucionais da Bristol Myers Squibb. Acho que esses conflitos de interesse são importantes para ressaltar, porque, de fato, tudo que eu vou falar a partir de agora e tudo que eu penso, na verdade, enquanto profissional de farmacêutica, tem como base que eu sou médico, eu me preocupo com a saúde dos meus pacientes, eu sou pai, me preocupo com a saúde dos meus filhos, da minha família, daqueles que eu amo, e também trabalho na farmacêutica e também defendo os interesses da minha indústria, e, sobretudo, porque a gente trabalha nessa frente de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas que podem salvar vidas. Vou começar com essa história, né? A história da inovação. Esses 2 senhores, né, o Dr. Tasuku Honjo e Dr. Jim Allison, eles foram vencedores do Prêmio Nobel de Medicina em 2018. E ambos desenvolveram uma nova forma de tratar o câncer, que é a imunoterapia, através do qual o corpo aprende a matar o tumor. Não é mais um remédio, não é mais uma radioterapia, não é mais uma cirurgia que trata o câncer, e sim seu próprio sistema imunológico, abrindo uma perspectiva gigantesca de novas formas de tratar o câncer, inclusive, vou chegar em algumas situações dizer, talvez deixar o câncer como uma doença crônica e talvez até curá-la. E isso é muito realidade para o melanoma.
né? A gente sabe, eu sou médico, né, estou formado já há muitos anos, na minha época que eu estudei medicina e oncologia, pacientes com melanoma metastático, melanoma é um câncer de pele, vocês conhecem bem, numa fase metastática, não viviam mais que 6 meses. Com esses medicamentos, né, desenvolvidos por esses dois cientistas, existem pacientes com melanoma metastático exatamente no mesmo perfil, vivendo há mais de 10 anos, né? E, sobretudo, alguns deles, inclusive, sem tomar medicamento, né? Dando uma perspectiva que talvez esses pacientes estejam curados da doença que os acometiam. Com essa perspectiva, a Bristol submeteu a Conitec, e aí eu começo a contar um pouco desse contexto, que faz parte da apresentação da Elaine. Nós submetemos para a Conitec, em setembro de 2019, deixa eu ver se aponta aqui, aponta. Setembro de 2019, uma dessas terapias, inclusive, né, o Dr. Pedroson já citou o pembrolizumab, que é um dos medicamentos, e o medicamento da Bristol é o nivolumab, medicamentos da mesma classe terapêutica. Submetemos nosso medicamento em setembro de 2019 para a Conitec, nessa indicação de melanoma metastático. Em dezembro de 2019, a Conitec emitiu seu parecer preliminar, que foi negativo, de não incorporação. Logo em seguida, foi aberta uma consulta pública, e aqui vale a pena esse ressalto. Em janeiro, mês de férias, onde todo mundo talvez não esteja preocupado com uma consulta pública, houve mais de 2.300 contribuições na consulta pública. A grande maioria delas desfavorável à decisão, quer dizer, favoráveis à incorporação, né? E aí a participação, não apenas da sociedade médica, não apenas dos órgãos de classe, não apenas das associações de pacientes, mas, sobretudo, dos pacientes, de seus familiares e daqueles que cuidam deles, foi fundamental para que, em julho de 2020, essa decisão tenha sido alterada, né? Então, sim, faz diferença a participação das pessoas na consulta pública, tá? Ela pode mudar decisões do governo, podem mudar decisões, tá? Dentro desse processo também, a Bristol e tanto a Berkeley foram convidadas para também oferecerem novas propostas de preço, e assim o fizemos, tá? E, a partir dessa decisão, a publicação aconteceu em agosto de 2020, e, como a Elaine falou, todos nós comemoramos essa decisão em agosto de 2020. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Bom, em 2011, né, então, antes dessa decisão da Conitec, já havia um decreto presidencial dizendo que, a partir da incorporação, o SUS seria mandatoriamente obrigado a oferecer esse medicamento no prazo de 180 dias. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esse medicamento deveria estar, fevereiro de 2021, deveria estar já disponível no SUS. Não aconteceu, né? Em março de 2022, houve uma publicação de uma portaria da Secretaria de Assistência Especial em Saúde, aumentando o valor da PAC desse tratamento de melanoma metastático, que era algo em torno de R$ 1.000, para R$ 7.500. Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, R$ 7.500 representa algo em torno de 30% do valor que a Conitec concordou no momento da incorporação. O que, obviamente, impossibilita os CACONs de comprarem esses medicamentos recém-incorporados neste valor da PAC. Muito recentemente, nós fizemos uma provocação ao Ministério da Saúde, fizemos uma pesquisa, uma pergunta via Lei de Acesso à Informação, agora em julho, perguntando: esses medicamentos estão incorporados, estão sendo disponibilizados? E a resposta foi sim, desde março de 2022. Ok, então eles entendem que o fato de eles terem aumentado o valor da PAC já possibilitou a compra do medicamento, o que não é realidade. E qual o impacto dessa decisão? O impacto são em vidas perdidas, né? Esses são números da SBOC, de estimativa de óbitos relacionados ao melanoma, que eram na ordem de 1.000 pessoas, né, em 2020, 2.000 em 2023 e possivelmente 4.000 em 2040. Então, o impacto da incorporação, mas da não disponibilização de medicamentos, se mede em número de vidas perdidas. Bom, mas eu sou um cara muito otimista, né? Eu não jogo a toalha. E eu enxergo várias propostas que isso possa ser mudado, né? E todas essas propostas, o mais importante é que todas elas não são ideias estratosféricas, que não podem ser realizadas. Todas elas, inclusive, estão sendo discutidas na forma de lei aqui no Brasil. Vou citar uma delas: compra centralizada. A compra centralizada já foi objeto de discussão e de aprovação na nova recente Lei de Política de Combate ao Câncer, recém aprovada e sancionada pelo Presidente da República.
Claro que, uma vez a lei sendo aprovada, vai haver todo um processo de portarias que devem ser criadas para regulamentar a lei. E a única portaria que ainda não foi regulamentada, que não foi emitida ainda, é a portaria que fala sobre financiamento e processo de compra. Mas está lá na lei. A compra pode ser centralizada. E inclusive, a SBOC fez um excelente estudo sugerindo que medicamentos deveriam ser centralizados. Não, talvez nem todos, mas alguns com certeza. Como, por exemplo, de pembrolizumab e nivolumab. E por que isso é importante? Porque, a partir do momento que eu tenho uma compra centralizada, a indústria farmacêutica ela tem uma previsibilidade de quanto vai vender, para quem vai vender, para onde vai entregar, quando vai receber. Esse tipo de segurança comercial permite que as empresas sejam mais flexíveis nas condições comerciais, inclusive permitindo que o SUS possa adquirir. Incorporação de novas indicações, isso também é um fator muito, muito importante. Desde a aprovação no melanoma metastático, essas terapias, tanto o pembrolizumab quanto o nivolumab, já foram avaliadas pela Conitec em várias outras indicações. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de trato gastrointestinal, câncer renal, câncer hematológicos. Só que a Conitec avalia sempre indicações por indicações, não olha todo o potencial da utilização desse medicamento. E a cada nova indicação, é óbvio que o oferecimento que a indústria tem em termos de desconto, olha para aquela população específica. E se juntássemos tudo dentro de uma grande proposta de incorporação desse medicamento para as indicações que são aprovadas? Certamente, esse volume adicional de pacientes permitiria que a indústria pudesse ser mais flexível na questão comercial também. E isso não estou dizendo que não existe. Existe um exemplo muito bom já no Ministério da Saúde, que são medicamentos utilizados nas doenças imunomediadas, né, basicamente artrite reumatoide, e tem um medicamento chamado adalimumab, que foi inicialmente incorporado para artrite reumatoide, mas à medida que novas indicações foram sendo acrescentadas, mais pacientes vão sendo tratados e mais o preço cai. Então, talvez a incorporação de novas indicações seja uma forma da gente também poder ter condições comerciais mais favoráveis para a aquisição do Ministério da Saúde. Acordos de acesso gerenciado. Eventualmente, a discussão atualmente, né, quando a gente faz uma negociação com o Ministério da Saúde, ela é muito baseada em volume e preço. Quanto mais volume eu vendo, menor é o preço. Mas essa forma de negociação talvez já não funcione mais. Talvez, se a gente avançar para acordos de acesso gerenciado, que geralmente a gente chama de compra de risco compartilhado, ou negociações baseadas em performance, pode trazer também para o Ministério da Saúde vantagem do ponto de vista de, se talvez aquele medicamento não funcione, talvez ele possa ter um desconto maior. Isso não é novidade, inclusive existe uma lei, está inclusive no material da Interfarma, um projeto de lei de 2021, que ainda está parado na Câmara dos Deputados, né, que, ao ser votado e a ser aprovado, talvez abra um precedente para que a gente possa, de fato, ter negociações mais inteligentes com o Ministério da Saúde, que não apenas desconto. Por fim, a questão da confidencialidade de preços, né? Acho que é uma questão muito importante, inclusive o próprio ministro Padilha, cerca de 2 semanas atrás, comentou a respeito disso, né? Existem outros órgãos de incorporação de medicamentos, acho que o melhor exemplo é o NICE, do Reino Unido, da Inglaterra, que ele mantém as negociações de preço de maneira reservada, o que não significa não ser transparente, porque o Tribunal de Contas teria total visibilidade e acompanharia a negociação entre o Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, numa negociação onde o preço ele é negociado de maneira reservada, a indústria farmacêutica teria, por conta disso, uma maior flexibilização de oferecer um desconto maior para o Ministério da Saúde. E, de novo, todas essas ações, né, compra centralizada, incorporação de novas indicações, acordos de acesso gerenciado, confidencialidade de preços, são questões que estão sendo discutidas hoje no âmbito do Ministério da Saúde, hoje no âmbito do Congresso Nacional. E, nesse sentido, a participação de todos nós, como cidadãos, nem como representantes dos nossos órgãos de classe, é fundamental para que a gente possa mudar essa realidade. Aí fica o convite de vocês sempre participarem das consultas públicas, mas não apenas nesse momento. Tenho certeza que todo mundo tem título de eleitor, né? Todo mundo maior de 16 anos, todo mundo tem título de eleitor. Todos nós votamos em algum deputado, todos nós votamos em algum senador. Ele nos representa e deve atender a nosso interesse e as nossas necessidades. Então, cobre dos seus legisladores que acompanhem esses projetos, entendam os projetos e aprovem esses projetos. Obrigado. Obrigada, Dr. Roger. Obrigada a todos que apresentaram.
Queria começar aqui uma parte mais de debate, algumas perguntas. Queria começar com a Elaine. Acho que os dados que vocês trouxeram, que a Interpharma trouxe nesse estudo de tempo de acesso, todos são impressionantes, né? Mas um especial me chamou a atenção, que foi o tempo médio de 16 meses e meio entre a decisão da Conitec e a publicação do PCDT. Pensando até, né, que a própria Conitec tem que ter acesso a todos os estudos que embasam a decisão, demorar tanto tempo assim para publicar o PCDT chama a atenção. Na visão de vocês, quais são os principais fatores para esse represamento? Assim, o que justifica a tamanha demora nesse fator específico? Bom, esse é um dos maiores desafios, né, que a gente vê, justamente porque um protocolo clínico, ele realmente é complexo, né? Então, a gente tem que olhar para a jornada do paciente, para o tratamento, olhar para toda a rede de atenção à saúde, né? Que aí nós estamos falando de atenção primária, secundária, chegar ao especialista, enfim, que aí vai do diagnóstico até o tratamento. Mas, considerando, né, que existem as sociedades disponíveis, né, para estar ali, para discutir, muitas vezes elas não são envolvidas, né? Então, está se discutindo um câncer e a sociedade de oncologia não está lá fazendo essa discussão. E os estudos, eles estão disponíveis, as bases de dados, elas estão disponíveis. Então, não é uma questão de falta de acesso aos estudos clínicos, não é uma questão, porque, inclusive, embasaram a tomada de decisão por incorporação, né? Então, quando a gente olha para esse gargalo, né, do PCDT, ele tem muita relação justamente com esse diálogo, que deve ser mais azeitado, tem relação com o problema de, a gente até elencou, vocês vão ver aí no estudo, a falta de pessoal lá dentro do Ministério da Saúde, tem também, né? A gente sabe que não é simples, é complexo, o Ministério da Saúde não tem concursos, né, com frequência, não tem servidores, enfim, mas não é só sobre isso. Então, essa complexidade também de não ter uma clareza, porque diferente desse processo até a incorporação da tecnologia, a gente tem clareza dos processos. Dali para frente, que é a parte da disponibilização, esses processos não estão claros. Por exemplo, quem é convidado para fazer essa discussão do PCDT? Quem é que faz parte? Então, o PCDT ele acaba sendo mais uma barreira do que acesso de fato, né? Porque ele também é utilizado, inclusive, como um mecanismo de restringir o impacto orçamentário. Quando eu começo a colocar muitos requisitos, não é? Que vão impedindo, inclusive, esse cuidado, né, que o doutor colocou de ser personalizado, né, do olho no olho, porque eu acabo ficando amarrado ali a poucas opções terapêuticas para uma doença tão complexa como o câncer. Então, eu entendo que estão aí os principais, mas faz parte, e aí veio o chamado que o doutor Roger colocou, que é a participação mesmo social, mas mais do que a participação em consulta pública, é o controle social, que a gente deve exercer como algo que é constitucional. Então, a gente deve estar ali participando dessa discussão para que qualifique, a gente não está ali só para cobrar, mas também para ver esse processo, como é esse processo. A gente ainda não sabe, não está publicado, então a gente nem consegue fazer um controle social disso, porque não está ali devidamente documentado qual é o passo a passo, né? Então, a gente até fez, né, como eu falei, a gente esteve com o DGITS na semana passada, elas falaram, mas tem uma diretriz que a gente publicou numa notícia. Eu falei, mas notícia? Como é que a gente vai saber que essa é a diretriz e que esse, porque a gente questionou como que por exemplo, está aí no documento, como que são os métodos de análise da participação social na consulta pública. O que vale? Como é que vocês avaliam? Porque a gente, quando olha para os relatórios, não vê refletido e também não tem o mesmo método para análise. Cada análise que avalia de um jeito. E aí ela respondeu que não publicamos numa notícia. A gente falou, não, mas
a gente precisa de método claro. Então, se esse é o método, se o método que vocês usaram nesse artigo que vocês publicaram vai ser o método a ser utilizado, então precisamos colocar isso muito claramente como um processo. E todos os atores têm que saber. Uma publicação de notícia no site não quer dizer isso. Então, falta, às vezes, também questões de comunicação, né? De transparência desses processos. E a gente precisa realmente começar a trabalhar essa parte também das portarias, das regulamentações, porque algumas coisas estão bem regulamentadas, outras não, como esse processo do PCDT. Obrigada, Elaine. Agora, falando um pouco do ponto de vista dos médicos, em especial dos oncologistas, né, que têm que enfrentar esse desafio de olhar olho no olho para o paciente e saber que talvez ele não consiga ter acesso à melhor medicação para o caso dele. Queria perguntar, tanto para a doutora Marisa quanto o doutor Pedro, como que esses atrasos no acesso a essas medicações, em especial essas que até já foram incorporadas, mas não foram disponibilizadas ainda, como que elas mudam a conduta clínica dos oncologistas? E quais são ali os caminhos ou alternativas que os médicos têm para tentar enfrentar mesmo essa dificuldade, esse gargalo, né? Doutora Marisa, você quer começar? Bom, boa tarde a todos. Só para me apresentar rapidamente, como eu ainda não fiz a minha fala, sou Marisa Amade, diretora executiva da SBOC. Falo aqui na perspectiva dos oncologistas, né, como um grupo que tem sofrido também, né, com esse cenário. Acho que tem antes de eu entrar exatamente nessa questão, a oncologia é hoje um desafio enorme para todo mundo, né? Eu fui diretora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo de 2011 a 2014. Naquela ocasião, os pacientes, para serem matriculados no ICESP, eles diziam que não tinham plano de saúde, mesmo tendo, porque naquela ocasião, o atendimento no SUS, ele cobria melhor que na saúde suplementar. Passado 10 anos, o que aconteceu? Né? Assim, várias coisas aconteceram, mas vamos dizer, o avanço da oncologia veio numa velocidade que talvez, né, e a gente está vendo isso, o sistema público não conseguiu, de fato, acompanhar. Né? Então, não queria perder a oportunidade de comentar, né, quando a gente fala de PCDT, olha, a SBOC, ela atualiza as diretrizes terapêuticas todo ano. Todo ano é um exército aí de quase 100 especialistas, então, e 100 pessoas de referência na Oncologia Nacional, que dedicam horas voluntárias para que a gente possa publicar as diretrizes atualizadas daquele ano. E, mesmo assim, a gente passa o ano todo recebendo solicitações de alteração. Olha, saiu no Congresso de maio, em Chicago, uma nova droga. Olha, agora em outubro vai ter o Congresso Europeu, já vai sair mais novidade. Então, a velocidade, e que bom, né? Que bom, esse é um problema bom. Mas, de fato, eu acho que a gente não conseguiu ainda, no formato público, né, acompanhar esse movimento. Além de, obviamente, não podemos deixar de mencionar, porque a gente não gosta de falar disso, mas as limitações de recurso mesmo. Né? Assim, a gente realmente é um desafio orçamentário conseguir incorporar tudo. Não que não tenham saídas, tem várias. Né? A gente pode até ver números de judicialização, etc., existe. E para o oncologista clínico, é uma situação de bastante angústia. Em 2023, a SBOC fez um censo do oncologista brasileiro. Junto com o Datafolha, a gente foi lá entender como estava a vida, as questões relacionadas à prática da oncologia clínica na perspectiva do oncologista. E quando a gente perguntou quais são os seus maiores desafios na sua profissão, o primeiro desafio era a questão de acesso a medicamentos. Então, eles sentem a falta de ter o principal instrumento de trabalho deles, que é o acesso à tecnologia. E sabendo que tem tecnologia para tratar aquela doença. Então, isso realmente é um fator bastante angustiante para os oncologistas. Eventualmente, a gente recebe muitas solicitações de ajuda nesse sentido. Eles dizem, bom, o que eu falo para o paciente?
como eu brigo por esse paciente, né? Porque também eles ficam um pouco, não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui, mas existe uma certa pressão um pouco velada de ambos os sistemas, né? De que não se parta para a judicialização, né? Então, o oncologista, de fato, fica, às vezes, numa situação muito complicada perante o paciente com o conhecimento que ele tem, né? Eu acho que queria trazer essa contribuição e aí passo para o Pedro, se quiser abordar um pouco mais as questões clínicas. Obrigada. É uma coisa que eu vejo, porque eu trabalho nos dois, no público e no privado. A gente tem o Vila Santa Catarina, no Einstein, né? Eu trabalho já há 4 anos lá também. Então, o que eu vejo é no público é Roda NS, Bula e Anvisa, né? E no privado, né? Roda NS, Bula e Anvisa, e no público é Conitec, PCDT, Anvisa e Bula. E aí o médico, o que acontece, a minha impressão, eu já participei inclusive de reunião do hall também para inclusão de medicamentos. Eu acho que a visão do gestor nessas áreas ela é muito simples e pontual e transversal, né? Então o colega pensa assim: bom, eu não vou aprovar o regorafenib nessa indicação, então o médico não vai dar nada para o paciente vai parar de gastar. E isso é ridículo. É uma visão absurda, porque o médico ele tem, graças a Deus, o ato médico da liberdade prescritiva, e o médico ele está lá, não tem um regorafenib, ele vai fazer fulfirinox. Se ele não puder fazer fulfirinox, ele vai dar trifuridina antipiracil, vai dar fruquintinib, vai dar o que for. Então a jornada do paciente vai sempre gastar. Não adianta você bloquear um remédio pontual e, na ignorância, na infantilidade, achar que aquilo vai bloquear o custo. Eu tenho certeza que, com essas montes de Conitec desfavorável, vai aumentar o custo. Se vocês fizerem vai aumentar, porque o colega ele vai começar a inventar. Então, por exemplo, ele não pode. O exemplo clássico que eu acho é bloquear agora que tiver a Conitec desfavorável para pembrolizumab em MSI high, né, na primeira linha, né, que é um absurdo, todo mundo acha isso um absurdo. Mas lembra que na primeira linha está bloqueada, é desfavorável pela súmula 61, mas na segunda linha não tem avaliação. Então, o colega faz FOLFOX, não funciona, quimioterapia para câncer de cólon, instabilidade microsatélite. O paciente tem 30 anos de idade, porque é síndrome de Lynch, vamos lembrar. Então, ele faz 3 ciclos, repete a imagem, não funcionou. Ele pede na segunda linha, a gente vai dar Conitec, vai estar na TIJUS favorável, porque na segunda linha não foi avaliado, e o juiz vai estar favorável. Então, não adianta querer escapar pontualmente numa indicação, o médico ele vai achar percurso. Bloqueou o pembrolizumab na primeira e segunda, ele vai fazer nivolumab e pilimumab, porque o 8HW vai ser aprovado. Então, não adianta escapar. Você vai querer... E vai vir dorstalimab e outros. Então, o que eu falo, eu acho que a minha impressão, o médico, com a inovação, graças a Deus, tem vindo muita coisa, o médico que quer ajudar o seu paciente, ele vai prescrever, ele vai achar uma outra indicação, um outro remédio, vai colocar cirurgia, vai for ablação, intervenção oncológica, radioterapia, quimioembolização, radioembolização, alguma coisa ele acha. E o custo vai aumentar, não vai abaixar. Esse é o problema. Os médicos eles vão atrás de opções para os seus pacientes, né? Graças a Deus a gente ainda está do lado do paciente. Então a gente vai gastar mais. Então é isso que eu vejo. Agora, óbvio, ter que ir para a judicialização é um problema, mas é o caminho que muitos colegas acham, né? Infelizmente. Por isso que a gente fez esse trabalho, né? Para mostrar que é um gargalo importante. Talvez os gestores tenham que ser mais inovadores, eu acho. Se for falar de gestão, tem que ter uma gestão mais inovadora no sentido de entender que olhar de modo pontual um remédio, tanto na Conitec como no hall, eu vou bloquear esse remédio, a gente vai lucrar 5 milhões. Não vai acontecer isso, vai gastar mais, porque ele vai dar outras coisas no caminho, entendeu? O Dr. Roger quer fazer um complemento? Sim, só um comentário rápido, né? Porque a gente tocou, a doutora Marisa falou sobre judicialização, o doutor Pedro Son também citou a judicialização. Acho que a Bristol, né, enquanto associada da Interpharma, né, que nos representa, a gente entende que esse é um direito do paciente, um direito constitucional do paciente de requerer esse direito, mas enquanto segmento, enquanto Interpharma, nós não incentivamos, não promovemos e nem patrocinamos a judicialização pelo simples fato que a gente entende que a judicialização não é acesso. Né? Acesso universal é incorporação pelo SUS, não judicialização. Vou complementar só para deixar o quão claro é isso, porque muitas vezes o que se fala, né, o que se comunica é que a culpada da judicialização é a indústria farmacêutica. E quando nós, mais uma vez, a Interpharma está promovendo estudos também na área de judicialização, em breve serão publicados, mas já temos algumas informações importantes que muitas das judicializações, e aí chega a quase 50%, são de produtos que já têm o SIM e que já deveriam estar
disponíveis. Então, não estamos falando de uma promoção, de uma judicialização. Então, inclusive, o nosso presidente executivo, Renato Porto, fala de desjudicialização, que a gente quer, e aí a gente vai entrar depois nesse mérito, que são as proposições, é justamente melhorar o processo para que a gente não tenha isso, porque, de fato, é ruim para todo mundo, porque você não consegue atuar adequadamente, nem com o paciente, nem do ponto de vista de sustentabilidade do sistema. E nós, como Interfarma e as associadas da Interfarma, tem um código de conduta bastante importante, está disponível no site para quem quiser ler, que prima pela sustentabilidade do sistema, porque todos somos atores, e se o sistema quebra, todo mundo vai ser prejudicado. Então, esse raciocínio de que a indústria quer usurpar do sistema precisa ser revisto. Por quê? Porque nós estamos falando de empresas que trazem a inovação, a gente tem escutado cada vez mais. O problema é a inovação. Se fosse isso, não estaríamos aqui reunidos, sem máscara, juntinhos uns dos outros, depois de uma pandemia. Obrigada, Elaine. Vou fazer 2 perguntinhas rápidas para a Lu e para o Dr. Roger, para a gente só partir para o bloco final, depois mais focado em proposições, né, de como mudar esse cenário. Luciano, só a gente vendo, né, os dados da pesquisa de vocês e vendo que depois de 8 anos o cenário se repete, na visão do Oncoguia, onde está a principal causa para essa desigualdade? É uma questão de financiamento, ou de gestão, ou de fiscalização? Qual que você apontaria como principal problema e causa? Bom, acho que tem conexão com tudo que você já mencionou, mas hoje, né, do que a gente está entendendo do cenário, de uma política oncológica já publicada e com uma portaria específica para discutir a questão do financiamento, né, de definição da assistência oncológica, está aí. A gente sabe que existem aí uma questão importante em torno do Ministério da Saúde, né? Então, vamos falar de federal, municipal, estadual, que nesse momento estão tentando se entender para ver quem vai pagar essa conta, né? Essa é a verdade. Então, a gente está esperando essa... Né? Se a gente for olhar na pesquisa, no trabalho do Dr. Pedro, né? Depende sempre onde que você entra com a ação, né? Você vai lá, você vai pedir para o seu prefeito, você vai pedir para o governador, ou você vai pedir para a União? Tem essa conta, né? Se a gente olha, tem muito para a União. Tá onde? Você quer que eu fale mais pertinho? Tá bom. Né? E aí, eles estão tentando negociar, tem também muito para o Estado, então eles estão tentando se entender, e existe, então, que a gente está acompanhando essa conversa, ela não é feita de forma transparente, né? E, com isso, não existe a publicação dessa terceira portaria, que está, né, gente, completamente conectado com a possível solução dessa lista de 21 medicamentos que eu mostrei para vocês. Então, existe essa espera grande. O câncer de mama saiu um pouquinho na frente, né? Saiu um pouquinho na frente porque a gente ganhou a publicação do PCDT de câncer de mama, e que aí, então, a gente está ouvindo aí uma série de promessas. A última foi bem recente, né? Falando que tudo indica que na próxima terça-feira agora tem reunião do Consinca, e que alguma coisa vai ser apresentado, né? Tanto com relação à publicação dessa 4ª portaria, quanto com uma possível definição de como vai ser o financiamento dessas tecnologias de câncer de mama que a gente está esperando. Né? Assim, a gente quer que resolva só câncer de mama? Não, né? Tem muita coisa, né? A gente precisa garantir acesso às tecnologias de melanoma, a gente precisa falar de câncer de pulmão, tem que resolver essa lista de medicamentos que a Conitec já disse sim. Né? A Conitec já disse sim. Então, acho que tem um pouco isso aí. Nesse momento, a gente precisa resolver, né, essa publicação dessa portaria, e que se resolva também a forma como esse financiamento vai ser feito, como o Roger já mencionou, né? Os cases onde o acesso acontece passam por compra centralizada. É só isso que vai resolver? Não, né? Assim, mas precisa resolver. Obrigada. E, Dr. Roger, só falando um pouco sobre a importância, né, acho que você já mencionou na sua apresentação como foi importante a participação maciça, né, na consulta pública para mudar esse primeiro entendimento da Conitec no caso dessa imunoterapia, mas a gente sabe que, em muitos casos, mesmo com uma participação das sociedades científicas e dos pacientes, nem sempre a Conitec dá um parecer favorável, ou tem alguns casos que não tem mesmo uma participação expressiva. O que você acha que foi, assim, como que você poderia
descrever quais seriam os fatores de sucesso. Nesse caso específico, como que a gente conseguiu ter uma participação tão importante para talvez ver esse como um case, embora a gente não tenha um medicamento totalmente disponível, mas pelo menos para a incorporação foi importante. Então, como que a gente pode ver o que aconteceu naquele caso e replicar em outros casos para aumentar essa participação social? Fabiana, acho que nesse caso específico, a grande participação popular se deu pelo fato de que os medicamentos sendo incorporados, né, tanto pelo Pembrolizumab quanto o Nivolumab, de fato são medicamentos que mudaram a vida dos pacientes. E essa realidade já é verdade no setor privado. Os pacientes do setor privado estão vivendo, os pacientes de melanoma estão sobrevivendo. A foto que eu apresentei naquele meu último slide é de um paciente vivo há muitos anos com melanoma. Então, essas tecnologias, né, e acho que a Elaine foi muito feliz ao falar da vacina da Covid, são medicamentos transformadores de histórias de vida. E isso, de fato, eu acho que é o principal fator que leva as pessoas a se engajarem nesse tipo de discussão. É óbvio que isso passa por educação, passa por informação, e aí acho que a Oncoguia e todas as demais associações de pacientes fazem um trabalho espetacular nesse sentido. Passa pela educação médica, né? Os médicos eles têm que se sentir empoderados, não apenas no seu ato da prescrição, que é o principal, mas empoderados em tentar mudar políticas públicas de saúde, através da sua atividade individual ou através das sociedades médicas. A indústria farmacêutica tem um papel fundamental também de educação, informação, comunicação, não apenas através individualmente, mas através das nossas entidades de classe. Então, acho que é um conjunto de fatores, mas basicamente tem que ser uma coisa que de fato seja muito legal de ser incorporado. Tá legal. Agora, só para a gente ter um segundo bloco aí mais focado em proposições, eu vou convidar a doutora Marisa a apresentar uma iniciativa da SBOC nesse sentido, né? Então, por favor, doutora. Bom, obrigada, então, Interfarma, pelo convite, parabéns ao TJCC pelo evento, e é um prazer estar aqui dividindo a mesa com pessoas tão competentes, tão queridas, e assim, agradecer a oportunidade de comentar um pouco desse trabalho que a SBOC está fazendo, que chama-se, uma publicação chamada Índice de Priorização SBOC. Só um preâmbulo, né, para assim, de onde nasceu essa ideia. A gente teve, então, a SBOC sempre participou dos processos de avaliação de tecnologias de incorporação, seja na CoSaúde, seja na Conitec. Então, mesmo quando o rol, por exemplo, da CoSaúde era de cada 2 anos, a SBOC estava lá. A SBOC, inclusive, chegou a propor, né, a submeter tecnologias. E, mais recentemente, com esse volume, né, de novas tecnologias, começou uma discussão internamente na sociedade de que seria importante que tivesse uma forma da própria sociedade, como instituição, entender por onde ela ia colocar a sua energia, né? Então, vamos dizer, obviamente que para os oncologistas, de uma forma geral, o medicamento está aprovado na Anvisa, a gente quer mais que ele seja incorporado, né? Todos os oncologistas querem ter o máximo possível de opções terapêuticas, e é isso que reflete as nossas diretrizes. Então, nas nossas diretrizes, nossa linha de corte é o medicamento estar aprovado no nosso país, né? A partir dessa discussão, teve um primeiro ciclo de diretrizes, de atualização de diretrizes, que foi 2023 para 2024, em que já foi solicitado aos comitês que sinalizassem na diretriz a força de recomendação, né? Então, esse foi um primeiro passo. O ano passado, foi formado um grupo de trabalho que passou a discutir, de fato, se haveria uma forma da gente priorizar as ações que a SBOC teria dentro daquele processo de atualização de tecnologia. Isso é importante por 2 motivos. Um, que eu acho que é o mais que a gente mais preza, é que assim, a gente gostaria de que a opinião da SBOC continuasse a ser relevante e continuasse a ser uma escuta por todos os atores desse cenário.
E se a gente quer tudo ao mesmo tempo, né, então já é uma opinião que não tem muita importância, né? A gente, bom, tá bom, já vem os oncologistas querendo tudo, né? Então a gente precisava qualificar um pouco esse querer, né? Vamos dizer assim, o que é que a gente vai querer mais e mais rápido, né, como prioridade, e o que dá para esperar um pouquinho mais. Então foi muito nesse cenário. Além disso, acho que é importante também deixar aqui claro que todo o trabalho dos oncologistas na sociedade é um trabalho voluntário. Então, quando eu escalo um oncologista para participar de uma reunião da Conitec, ou uma reunião da CoSaúde, ele para o consultório, ele para a atividade dele privada e faz isso de forma voluntária. Quando eu peço para ele escrever uma nota técnica para consulta pública, ele faz isso de forma voluntária. Então, acho que é importante deixar isso claro para todo mundo entender. E vou dizer uma coisa, hein? Eles participam e eles vêm com muita vontade. Então, isso não é um problema, é só uma questão realmente de organização. Então, esse índice de priorização, né, foi uma publicação elaborada a várias mãos. A coordenação foi do Dr. André Sassi, que é um especialista, né, nesse assunto de avaliação de tecnologia, e ele tem como princípios básicos, em primeiro lugar, a evidência clínica robusta. Além disso, a necessidade não atendida, se é ou não medicamento que está na lista da OMS, o custo-efetividade e o impacto orçamentário. Então, a primeira versão a gente publicou no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e a ideia é que essa primeira versão ela rodasse e recebesse críticas, sugestões, se ela fosse de fato testada. E ela foi testada, e foi bastante testada, a gente ficou bastante satisfeito com a participação, tanto da indústria, a participação dos comitês internos, né, que foram se habituando a trabalhar dessa forma, e outras instituições também, a gente recebeu bastante críticas, sugestões, e aí a segunda versão que foi publicada, que é a que está valendo, que foi publicada agora em julho. Então, vou ter que correr, né? Então, rapidamente, só para que todo mundo entenda o que é esse índice. Esse índice, ele considera, a gente usa o score da ESMO, a Luciana já comentou aqui, é um score reconhecido mundialmente. Então, a parte clínica, o benefício clínico vem do score da ESMO e da força de recomendação da SBOC nas suas diretrizes. Além disso, né, então tem os outros critérios, e para cada critério tem uma pontuação. Eu não vou entrar aqui em detalhe por conta do tempo, mas essa publicação está disponível no site da SBOC. Recomendo que vocês olhem, ela é uma publicação curta, não é muito comprida, e ela é bem clara e bem objetiva. A pontuação pode ir de 1 a 18, né? E a gente dividiu em 4 faixas. Então, 11 a 18, prioridade 1, 7 a 10, prioridade 2, 4 a 6, prioridade 3, 1 a 3, prioridade 4. Então, isso diz para nós, sociedade, organização, como que a gente vai agir em relação àquele processo de avaliação. Prioridade 1, ação mais estratégica e o engajamento ativo da sociedade. Prioridade 2, um apoio técnico e análise de viabilidade. Prioridade 3, monitoramento e discussão estratégica. Então, aqui, por exemplo, a gente pode chegar a discutir com a indústria, dizer, olha, dá para baixar um pouco o preço para ficar melhor o cenário? E a prioridade 4, a gente acompanha e participa, sim, das etapas básicas, mas com uma reavaliação condicionada. Aqui é um pouco mais do detalhe de cada uma desses engajamentos, mas a gente tem, no final da publicação, esse quadrinho que diz, na prática, o que a SBOC vai fazer ou pode fazer em relação a cada nível de prioridade. Só para mais 2 slides só. Daquela lista que a Luciana trouxe, né, o que já está... Essa é também uma bandeira antiga, né, da SBOC, de dizer do acesso efetivo. E aí a gente, então, aproveitou e aplicou o índice nos medicamentos de tumores sólidos, né? E que bom, né? Quase todos, caiu na prioridade 1. 2 deles, prioridade 2, ou seja, né, são medicamentos que precisam
precisam entrar, né? Precisamos viabilizar. Eu acho que, em relação a isso, houve a gente, de alguma maneira, chamou a atenção aí do Ministério e também nos colocamos a serviço, né? Porque a gente entende que isso é alguma coisa que pode contribuir. E o que a gente tem agora tem um diálogo bastante aberto. Eles têm vamos dizer, um legado aí de muitos anos de atraso. Então, ajudá-los a priorizar o que já é prioridade é o que a gente está fazendo. Então, ok, não dá para incorporar os 22, os 18 de uma vez? O que a gente faz? Então, e é isso que a gente tem ajudado o Ministério no sentido de dizer, bom, ele mas eu posso talvez propor uma estratégia de aprovação por PCDT, pode ser uma estratégia. Eu posso fazer uma estratégia de autorização por auditoria, com algum tipo de exame específico. Então, é esse tipo de diálogo que o índice tem ajudado aí, contribuído na discussão e na decisão do gestor. Então, é isso. Obrigada, estou à disposição. Como a gente está um pouquinho em cima do tempo, queria pedir, Elaine, né, você ia citar alguns cases, né, positivos, alguns exemplos aí de processos que talvez não tenham sido tão demorados. E eu também tenho uma outra pergunta para você, então queria emendar as duas coisas e você fala rapidinho sobre ambos. Uma das propostas que vocês apresentam no estudo da Conitec é a criação de uma instância formal de negociação. Então, se você puder só falar brevemente desses exemplos positivos, mas também como essa instância funcionaria na prática, se já seria uma negociação prévia à decisão da Conitec, qual que seria a proposta da Interpharma para isso? Bom, em relação a esses cases, eles justamente já nos apontam as melhores formas de fazer, né? Mas existem alguns aprimoramentos do processo. Eu, que fui para Brasília para montar a Conitec, tenho um apreço por esses processos, foram pensados, mas eles já são quase 15 anos depois. A gente precisa rever o que não deu certo, isso é prática de melhoria contínua, né? Então, em resumo, para falar sobre negociação, quando o Dr. Roger fala sobre sigilo de preço, enquanto que não sentamos à mesa todos os atores, parece que, e lá vem a indústria querendo fazer falcatrua. E é assim que a sociedade vê, porque é assim que é vendido. Mas o ministro Padilha esteve na Interpharma e ele entendeu a necessidade, porque outros países, inclusive nos quais o Brasil e a Conitec se espelham, fazem isso. Por quê? Porque, gente, ninguém tem SUS. Ninguém tem 200 milhões de habitantes num sistema único e universal. Então, quem é que vai ter esse poder de valor, poder de negociação em volume? Brasil. Só que, se a gente deixa o preço aberto, né, a tendência é baixar muito e atrapalhar toda a negociação em outros países. E falar em sigilo de preço não é dizer sigilo para todo mundo. TCU está acompanhando, os órgãos de controle todos acompanhando, atas, documentação de tudo, transparência neste sentido. Então, essa a instância de negociação também é algo que não existe formalmente. Então, é difícil, está aí na proposta e foi discutido lá com o DEGIT semana passada, e a gente vai voltar lá, abriram as portas para a gente voltar quantas vezes for necessário para fazer esses aprimoramentos pequenos, é que nesse processo que a gente já conhece desenhado, não tem a instância de negociação. E qual é o momento? Na consulta pública. Você tem 20 dias para submeter uma proposta global, negociar com a global, para trazer alguma solução. Às vezes não dá tempo, porque embora a gente ache, também na indústria existem processos e formas de fazer essas negociações internas. Então, essa instância de negociação foi muito bem recebida pelo DEGIT na discussão. Então, a gente já sentiu que existe essa possibilidade, com os órgãos de controle acompanhando, até porque o próprio TCU falou, olha, em que momento isso acontece? E é importante que isso esteja estabelecido claramente, para que se veja, poxa, se eu tenho ali uma tecnologia que vai mudar a vida do paciente, eu vou colocar em consulta pública dizendo para ele, é bom, mas eu não vou te dar.
É muito ruim isso, né? Então, essa é uma oportunidade, dentre tantas outras que a gente colocou como proposta, que vocês podem ver aí no documento. Obrigada, Elaine. Doutora Marisa, puxando um pouco aí pela sua apresentação, né, do índice de priorização, vocês apresentam diversas variáveis que vocês consideram para fazer essa classificação, mas como que vocês sugerem lidar com os casos que têm o máximo benefício clínico, mas um custo quase proibitivo? E você acha que é possível esse índice também ser uma ferramenta de conversas e negociações diretas com o Ministério da Saúde, né? Você falou brevemente, mas acho que seria legal também falar na prática como, nesses casos que tem os dois extremos, né, tanto de benefício quanto de custo, como que isso poderia ser equacionado e como que o índice poderia ajudar nisso? Provavelmente esse custo proibitivo talvez baixasse a nota no índice, né? Por isso que a gente considera também, né, custo, efetividade e impacto orçamentário. Então, não é simplesmente é uma composição aí de desempenho. Eu acho que a primeira abordagem foi no sentido de contribuir para né, fazer viabilizar o que já estava aprovado na Conitec, mas, obviamente, que não é a ideia parar por aí, né? Tem outras PCDTs que nem estão ainda em discussão, né? Colo retal é algo que precisa ser discutido. Então, a SBOC, provavelmente, esse é o primeiro passo, né? Assim, é uma primeira contribuição. E aí é bem interessante de dizer, porque é um processo interno também, né, com os oncologistas. A gente, como sociedade, a gente tem lá, não vou saber agora, acho que 9, talvez 10 comitês de especialidades, né? Então, como é que eu, como sociedade, priorizo um medicamento da mama em detrimento de um medicamento do melanoma ou vice-versa? Então, essa é uma discussão também bastante importante, que é uma discussão interna. Nessa primeira análise que eu mostrei para vocês, a gente já teve um pouco desse ensaio, foi bem interessante, né? Entre os próprios oncologistas, especialistas em mama, em próstata e etc., o que eu priorizo agora? Né? Porque tem um pouco, né, do time da mama, o time da... a gente sabe que tem, e, obviamente, é a especialidade de cada um. Então, tem sido, acho que, um processo bastante rico, né, de amadurecimento da própria sociedade, e a gente espera que, num futuro bem próximo, as nossas diretrizes anualmente atualizadas já tragam essa informação, já tragam o índice, já tragam uma discussão, e que, num futuro mais próximo ainda, que a gente tenha, ano a ano, uma lista de medicamentos que talvez a própria sociedade queira submeter, né? Porque a gente sabe a força que tem uma sociedade submetendo um pedido de incorporação. Hoje eu não consigo fazer isso. Eu não consigo escolher qual que eu vou colocar a energia da sociedade. Mas a gente entende que um terceiro passo desse processo vai ser isso. Então, anualmente a SBOC vai ter lá já o seu plano de solicitação de incorporação prioritário para aquele ano. Obrigada. Doutor Roger, sobre os acordos de acesso gerenciado, né? Como que você vê a possibilidade disso ser adotado no Brasil? Talvez pensando, eu não sei se tem exemplos de outros países que já adotaram isso. Tem um caso, né, de um medicamento para doença rara, mas que também está com um problema embora tenha sido incorporado. Então, assim, o quão factível é isso, vendo exemplos de fora e também considerando as conversas que já estão sendo feitas internamente? Fabiana, não é uma solução simples mesmo, né? Porque esses acordos de acesso gerenciado, né, alguns costumam chamar de risco compartilhado, ou pagamentos por performance, eles são baseados em dados, né? Porque você tem que, no final do dia, saber se aquela terapia que foi incorporada teve o resultado que se comprometeu a trazer. Então, tem uma questão de dado que é muito importante, né? Tem toda uma questão do sigilo do dado, porque é um dado de um paciente, né? Então, são, de fato, dificuldades do ponto de vista da aplicabilidade que devem ser superadas, não é uma coisa simples. Por outro lado, no Brasil, falta um arcabouço legal, né? Hoje, por exemplo, a lei de licitações, que
do ponto de vista geral, rege como é que o governo compra qualquer coisa, incluindo medicamentos, de caneta a remédio é a mesma lei, né? Existe agora uma proposta de lei na verdade, desde 2021 existe a proposta de lei de mudar esse arcabouço, que deveria mudar também a lei de licitações. Então, hoje, você citou um exemplo, né, que é do Josesma, né, que fez um acordo não é bem um acordo de risco compartilhado, mas um acordo de resultado em performance, que divide o pagamento em prestações anuais, por assim dizer, que já é uma forma inovadora de fazer esse contrato, né? É a melhor forma? Não sei, mas talvez é a que caiba para o momento. Então, eu acho que a gente tem que começar pequeno. E a gente, inclusive, tem propostas de como a gente pode começar com projetos pilotos, numa Secretaria de Estado, num CACOM, de maneira que a gente possa experimentar os modelos e aí sim, se der certo, expandir para o mercado como um todo. Obrigada. Eu prometo ser bem breve, porque eu quero dar uma boa notícia. Que a Interfarma esteve presente numa recente, agora, audiência pública sobre o PL 667, que é o projeto de lei, né, que está tratando de acordo de acesso gerenciado. Então, é interessante que a gente possa contar que isso já está sendo discutido na Casa do Povo, que é o Congresso Nacional, que é onde a gente tem que levar a nossa voz. Por isso, tão importante também engajar os parlamentares que vocês votaram, para que estejam lá nessas audiências e ouçam sobre a necessidade de regulamentar, porque aí o gestor vai poder começar a pensar no como. Enquanto não regulamenta, ele não pode pensar no como. Obrigada. Gente, até eu, jornalista, sempre tenho várias perguntas preparadas. Vou pedir desculpas que eu não vou conseguir fazer todas, porque a gente já está estourado no tempo, mas queria agradecer muito aos nossos 5 palestrantes pelas contribuições valiosas e a todos que ficaram até agora, presencialmente ou online. Espero que tudo isso tenha colaborado para a gente pensar em novas soluções para ampliar o acesso a medicamentos inovadores no Brasil. Obrigada. Até a próxima.